No programa de hoje, o homem que sabe tudo e mais um pouco sobre o agro. Produtor rural e construtor. O secretário da Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai. Fala, Guilherme Piai, presença ilustre nesse programa. Quem vai fazer a primeira pergunta? Eu tenho uma boa. Alô, Sam, então. Eu tenho uma boa. Obrigado pela sua presença, Guilherme. Uma honra estar aqui. Sou fã de vocês. Secretário, tá todo mundo preocupado com o negócio do Trump. Meteu a tarifa lá no aço e alumínio, 25%. Há rumores que ele possa também estender para o agro. A gente sabe que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos. A pergunta é: o que você acha que o Brasil deveria fazer? Deveria retalhar ou deveria tentar continuar pela diplomacia? Assim, se você fosse o chefe do Itamaraty. Eu acho que o Brasil tem que continuar sempre pela diplomacia. Nós somos o celeiro do mundo. O mundo vai depender do Brasil. A gente vai ter 10 bilhões de pessoas em 2050. 1 bi não vai fazer uma refeição por dia. A gente tem um papel de segurança alimentar no mundo. A relação com os Estados Unidos precisa ser boa. As medidas do Trump, elas são arriscadas. A gente só vai saber, Sam, se deu certo ou errado daqui a um tempo. Porque o agro americano passa por uma crise, a exportação deles diminuiu muito. A gripe aviária lá já pegou 170 milhões de aves, chegou no rebanho, já está em 17 Os ovos estão R$70, a gente falou. Mas agora está no rebanho bovino também. Estados Unidos era o exportador de proteína, hoje é o importador de proteína. E o brasileiro está colocando, o pecuarista brasileiro está colocando muita carne lá. Então, se ele começar a taxar muito as importações para proteger o mercado americano, vai faltar produto no mercado, vai inflacionar o preço. E a inflação nos Estados Unidos já está alta. O próprio Paulo Guedes falava, não sei se você lembra o Paulo Guedes falando uma época aí, ele falava, o americano tem que se cuidar, porque a gente está mandando muito para eles estão mandando muito pouco para cá. Eles estão ficando pequenininho em relação ao mundo, em relação à China e tal. Aliás, a gente tem a presença do Alan Gunn aqui. Está uma bela confusão esse programa. Sim, Aqui parece a casa da mãe Joana. Ele tirou a roupa do animal. Muda o convidado, troca o convidado. É tudo uma desorganização total nesse programa. Nós precisamos mudar muita coisa aqui. Tá que nem o governo esse programa. Mas essa queda de braço dos Estados Unidos com a China pode abrir muito mercado para nós. Vai ser uma grande oportunidade para o Brasil. Por isso que ele precisa estar bem posicionado e deixando claro, o Brasil é uma potência agroambiental. Ninguém no mundo faz o que a gente faz em relação à preservação. A gente é um exemplo para o mundo. E deixando isso claro, vencendo essas narrativas, esse lobby internacional violento que eles tentam colocar contra o nosso agro, a gente vai abastecer o mundo, eu tenho certeza disso. Mas, Guilherme, de quem é interesse? Qual que é o interesse de denegrir ali o agro brasileiro? Porque a gente sabe que nessa politização o agro sempre é o vilão. Qual que é o interesse, sendo que o agro envia alimento para o mundo inteiro? São interesses comerciais, as cadeias europeias, todo mundo faz um lobby político para preservar o seu mercado. Por exemplo, o Macron na França, que não sabe nada do que acontece aqui, ele está tentando proteger o eleitor dele. Nos Estados Unidos, o Trump também está tentando proteger o produtor dele. Agora, o agro brasileiro, que não usa 8% do território, a França usa 54% do território, que preserva 2/3. São Paulo, por exemplo, o estado mais envolvido do país, tem 25% de área preservada. 5% a mais do que o Código Florestal mais exigente do mundo pede, que é o nosso. Lá na Europa, foram pedir para os produtores europeus preservar 4%, eles pararam a Europa, jogando esterco em prédio público. Então eles fazem esse lobby comercial e aí eles colocam de forma travestida que é por problemas ambientais. Mas, gente, a gente dá aula neles. Aqui em São Paulo, fora os 25% de área preservada, a gente tem uma meta de reflorestamento de mais 1 milhão de hectares. Nós vamos liderar o processo de transição energética no mundo através da cana. Nós temos um pré-sal caipira aqui. O mundo não consegue disputar com a gente, não consegue concorrer com a gente no mercado, na iniciativa privada, e eles vêm com essas imposições comerciais travestidas de imposições ambientais, mas eles dependem do Brasil. Só a gente tem solo, clima, sucessão familiar, clima tropical, 3 safras, irrigação, para cumprir esse papel na segurança alimentar, na transição energética e também até na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Ô secretário, boa tarde.
Alan Gani. Vamos lá. Como é que o senhor está vendo essa inflação de alimentos e se as medidas propostas pelo governo estão na direção correta? Eu fico muito triste em ver que o produtor rural é sempre criminalizado pelo governo federal. Sim. Sempre. Transfere a culpa e a incompetência dele para as costas da mulher e do homem do campo. Está na hora de parar de fazer isso. Porque o único jeito desse país deixar de ser colônia, do Brasil parar de ser colônia, é através de uma revolução agroindustrial. A revolução industrial do Brasil passa pela agroindústria. Ao invés de a gente exportar soja, nós precisamos exportar o óleo de soja. Isso aí. Ao invés do café, o café é capsulado. É isso aí. Então, mas esse é que é o problema do Brasil. Porque o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Sim. E sabe quem ganha mais dinheiro? A Alemanha, a Inglaterra, porque produz... Agrega valor. Agrega valor. O Brasil deve ser o quê em café, assim, de ganhar dinheiro? Ah, não sei. Deve ser Eu o sei décimo. que em produtor é o maior, soja é o maior. Só que o dinheiro vai tudo para o malandrão. E a gente só vai deixar de ser colônia quando o governo federal fazer duas coisas por nós, produtores, e coisas simples. Segurança jurídica e juros pagáveis. E nós, produtores rurais, a gente não quer subsídio igual todo país do mundo faz. A gente quer os juros que a gente dá conta de pagar. E hoje os juros no Brasil estão abusivos. Aí você pega uma inflação descontrolada, dominância fiscal, um governo que gasta demais, o Taxade só querendo cada vez aumentar imposto, arrecadou 2,7 trilhões, que é o recorde de arrecadação, e não para de gastar. Com isso, vai tendo aumento nos preços. Nossa moeda desvalorizou 22%. Todas as commodities são baseadas em dólar. Então, se o dólar está aumentando, você também está aumentando o preço do alimento. Então, a culpa do aumento do preço dos alimentos não é do produtor. Ao contrário, o produtor ele está ali lutando contra a seca, contra fenômenos climáticos, contra a falta de crédito, contra a falta de seguro rural, contra uma logística péssima que o Brasil tem, uma eficiência fora da porteira que dá vergonha. E a oferta e a demanda é o que dita o preço. Está tendo mais oferta do que demanda, o preço vai diminuir. Está tendo menos oferta do que demanda, o preço vai aumentar. Então, por todas as dificuldades que o setor passa, criminalização, falta de segurança jurídica, logística péssima, falta de seguro rural, entre outras, seca, entre outras pautas que o agro brasileiro está passando, o preço está aumentando. Mas a culpa não é do produtor rural. Porque, por exemplo, hoje o saco de soja está perto de R$120. Preço ruim. Está difícil do produtor fechar a conta. Saco de milho, R$65, preço baixo. Amendoim, preço baixo. Mandioca, preço baixo. Então não achem vocês, que às vezes estão achando que o preço do alimento está alto, que o produtor está enchendo o bolso de dinheiro, não. Ao contrário. Está trabalhando no prejuízo, está tendo dificuldade de fechar a conta na safra. Mas isso é irresponsabilidade do governo federal e ele joga incompetência nas costas do produtor. Joga pra gente também. Lá em casa eu já resolvi o problema do café. Como? O problema do café em casa resolvido. Não toma mais. Todo mundo acorda ao meio-dia e já almoçamos. Boa. Não tem mais café da manhã em casa. Mais café. Já resolvi. Uma salva de pau. Lula me deu a ideia. Aê, boa. Acabou. Você estava sendo burro. Vai acordar às 7 da manhã? Não, acorda meio-dia. Tá caro, Acabou. tá caro, não compra, né? Claro, a gasolina tá cara, anda a pé. É A luz tá simples. cara, vive no escuro. Boa, daí mais emagrecida. Ô, Guilherme, eu queria perguntar pra você sobre uma questão polêmica isso aí que eu vou falar, firmeza? Fim do MST em São Paulo e o tal do Carnaval Vermelho. Como que tá essa questão? Porque o Tarcísio falou, ó, aqui não vai se criar MST não. Como que tá essa questão aí com o MST, hein? Interrogação, no pique, vai lá. Não, com muito orgulho, em São Paulo a gente não aceita invasão de propriedade privada, que é sagrada, está na nossa Constituição, foi escrito antes de eu nascer. E o governador foi muito corajoso. Quando ele me chamou para ser diretor do ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, é o INCRA do Estado de São Paulo. Falou, Piai, você vai ter que resolver o problema do Pontal do Paranapanema, que eu sou do Pontal do Paranapanema com muito orgulho. Caramba. E eu vi o quanto esses movimentos de baderneiros, que de social eles não têm nada, acabaram com a nossa região. Quantas agroindústrias foram embora, quantos empregos a gente perdeu, condenou aquela região à pobreza. Não existe prosperidade e emprego com a palavra insegurança jurídica. Por que eu vou investir na minha terra, na minha fazenda? Por que eu vou pegar um crédito, um financiamento? Por que eu vou reformar minha mangueira se eu não sei se a terra é minha ou não? Então o governador falou, vamos resolver esse problema. E a gente começou esse trabalho, nós já entregamos mais de 150 mil hectares de terra em títulos para o assentado, primeira vez na história de São Paulo,
para o médio, para o grande, não importa o tamanho da propriedade do cara, ele tem que ter certeza que é dele. Bolsonaro fez isso. Bolsonaro também, né? fez isso, entregou 420 mil títulos, mais do que todos os outros presidentes. Aí você acaba com o MST. Você dá uma paulada no joelho deles, que eles perdem o discurso, porque é uma massa de manobra. Sim. Eu convido vocês, todos vocês estão aqui, a visitar os assentamentos comigo, porque eu tô ali Morgado perto. vai. A reforma agrária do governo federal não deu certo. Pegaram um pedacinho de terra, jogaram o cara lá num pedaço de lona, em condição subhumana, não deram crédito, não deram suporte, falaram, se vira, filho. Pegaram pessoas que não tinham vocação para trabalhar com a terra. Já o Tarcísio não, aqui a gente está fazendo do jeito certo a reforma agrária. Primeiro, quando você entrega o título, é uma forma de reforma agrária. Porque há muitos anos atrás, esse assentado sonhava em ser dono daquele lote. E até você entregar o título, ele não era dono, ele tinha um termo de permissão de uso. Isso. Concessão. Exatamente. Mas além do título, o governador autorizou construção de 632 casas em assentamentos pela CDHU. É a primeira vez na história. Dobrou o limite do PEPAS, que é um programa paulista da agricultura de interesse social, que o governo compra da agricultura familiar. Ele dobrou o limite. Fez mais de 300 fossas sépticas com biodigestor. O FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, com 2 anos para pagar, com juros 3% ao ano, mais de 30% é emprestado para assentado. Então aqui a gente vem com moradia, com saneamento, com crédito, com título. E eu desafio hoje, pode fazer uma avaliação do Tarcísio, do Lula, em qualquer município do Pontal, o Tarcísio vai estar muito mais bem avaliado. O Tarcísio já está levando na última pesquisa. Sim. Mas ali você vê, né? Qualquer um tá levando ali. A desaprovação do governo federal está muito alta. Samidana tá ganhando no segundo turno. Bom candidato. Não. No segundo turno. Só que no turno eu levo fácil. Só que na urna tá escrito Samuel Dana. Não, mas agora falando sério, o Tarcísio tá fazendo um trabalho, ele tá fazendo muita coisa, né? Ele tá fazendo muita coisa. Ele já tinha feito isso quando ele foi ministro, né? Ele faz, é um jeito mais silencioso de muitos resultados. O governador é um craque, eu falo assim. Não é puxando o saco, mas é melhor puxar saco do que puxar carroça. Então, mas tá puxando um pouquinho. Mas ele é muito inteligente. Eu acho que ele tem até um pouquinho de autismo, porque ele tem uma capacidade de absorção de informação que eu nunca vi na minha vida. O cara é humilde, é gestor, é um baita pai, é cristão. Então, Tarcísio realmente é uma honra para mim trabalhar com ele. Tem que vir aqui. Eu sou o secretário mais novo da história da agricultura. Diz que ele é chato, né? Ele cobra resultado com força. Diz que ele fez aquela reunião. Ele tem que vir aqui. Você lembra quando teve da Enel? Sim. Que deu pau, né? Aquela reunião diz que deu um pau lá da Enel. Os caras que nem papai. Mas ele cobra muito, mas dá liberdade para você trabalhar. Isso Deixa você montar seu time. Ele fala, vou te dar autonomia, mas eu quero resultado. E quando você vai para a reunião com ele, você tem que ir muito bem preparado, com os números corretos, que ele espreme, rapaz. Tô ligado. É violento. Agora, secretário, você comentou dos juros. A gente tem uns juros muito altos. Você também comentou em dominância fiscal, que a gente pode explicar o seguinte. Chega uma hora que o juros é tão alto que não faz mais efeito. Claro que respeito a opinião, mas eu discordo. Eu acho que se o Banco Central descesse os juros nesse momento, seria muito prejudicial à economia. Você também falou que o agro não quer subsídios, que eu achei legal. Mas quando você fala de um crédito barato, assim, eu estou dando um crédito barato, isso é um subsídio. A taxa de juros vai para 14. Mas alguém está pagando, porque o dinheiro custa 14. Na próxima reunião vai custar 14,25, agora está 13,25. Se eu estou te emprestando a 3, ou a 4, ou a 5, eu estou pagando esse diferencial. Como que você acha que deve ser feito o agro? Assim, ele precisa ter algum tratamento diferente ou o que vale para o agro, vale para a empresa aqui de mídia, vale para a minha empresa pequenininha de consultoria, vale para todo mundo? Como que você vê essa questão? Hoje o governo federal ele faz uma subvenção na taxa. E mesmo com essa subvenção, esses juros que o agro paga fica maior do que a inflação. Então o governo não está perdendo em nada. Agora, eu acho que quando você analisa o agronegócio, tenho certeza, quando você analisa o papel do agronegócio no PIB, na balança comercial, na geração de emprego, quando você pega os setores indiretos, o mercado de logística, o mercado financeiro, que dependem do agronegócio, ele é a mola propulsora da nossa economia e é o único setor que o Brasil pode hoje analisar como um diferencial competitivo violento em relação ao mundo. É isso aí. Eu tenho feito viagens internacionais, quando você fala do Brasil, o olho deles brilham, porque só a gente tem milhares de hectares disponíveis de pastos degradados para se tornar área produtiva. O agro brasileiro hoje, Emílio, ele usa em torno de 70, 80 milhões de hectares.
no total. Em assentamentos no Brasil, nós temos 92 milhões de hectares. Mais 120 milhões em reservas indígenas. Se você somar os dois, dá o triplo do que a área que a gente tem. Então a gente consegue dobrar a produção do Brasil, que era importador de alimentos em 1970 e hoje é um dos maiores exportadores do mundo, sem derrubar uma árvore, ao contrário, plantando árvores. E se a gente agregar valor através da agroindústria, com segurança jurídica e juros pagáveis, claro, com a subvenção, mas sem subsídio, que é muito menos oneroso para o governo, ninguém segura esse país. A mulher e o homem do campo só precisa de segurança jurídica e paz para trabalhar. E é isso que está faltando. E o governante também precisa... E o próprio brasileiro também. A gente precisa saber o que a gente quer do Brasil. Qual é o papel, a vocação do Brasil? É o quê? É o agro? É turismo? Fazer carro não é. Então, investir nisso, né? Exatamente. É o básico, investir né? Nisso. É esse que é. No que você é bom. Mas só que aqui fica essa conversa pra lá, conversa pra cá e nada vai... Nada acontece. Mas diz que a Embrapa tá meio mal, né? Tá meio mal. Por que a Embrapa tá nessa situação? Falta de... A Embrapa é importante, importantíssimo. Né? Pô, ajudou muito. O ministro Alisson Paulinelli, que é o grande nome do agronegócio brasileiro, hoje a gente tem o ministro Roberto, a Tereza, o Cabreira, mas o Alisson foi quem revolucionou a produção no Cerrado, foi fundamental para a Embrapa, foi quem fez o Brasil deixar de ser importador para exportador. E o que falta às vezes para a Embrapa é reconhecimento, valorização, orçamento e a pesquisa. Hoje o Brasil só está onde está, num agro tecnológico, intensivo, que preserva pela pesquisa. Então a gente deve muito à Embrapa, ao IAC, aqui, que é o nosso Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo, criado pelo nosso imperador Dom Pedro II, há quase 140 anos atrás, ao Instituto Biológico. Então, valorizar e reconhecer a pesquisa é garantir o futuro próspero do agronegócio brasileiro. Mas só queria falar para o Morgado que... Sim. Os movimentos sociais, que de social não tem nada, exatamente, que coloca mulher e idoso na frente para invadir propriedade privada, em São Paulo eles não têm mais espaço. Nós estamos entregando o título, a regularização fundiária está acontecendo, nós pacificamos o Pontal do Paranapanema. Bom. É a primeira vez na história que não houve invasões no Carnaval. Eu estava com o governador, isso foi bem legal. Na Feicorte, que é uma feira de pecuária imprudente, um produtor cutucou ele com os 2 filhos e falou: governador, fazem mais de 20 anos que eu não durmo no Carnaval. Minha propriedade já foi invadida mais de 20 vezes. O senhor está me entregando aqui, não é um título, é um sonho. Eu achei que eu ia morrer e ia não ver esse título. É a sucessão da minha família, a valorização da minha propriedade, o produtor chorando. Vocês viram o vídeo dele, o Tarcísio, entrando no sítio da Dona Clara, que foi a primeira sentada do Estado de São Paulo a receber o título? Eu não vi. Ela chorou, eu chorei, o Tarcísio chorou, ela falando: você tem noção, meu filho falou pro Tarcísio, quanto Deus está feliz no momento desse? Eu tô aqui há 30 anos sem saber se era minha ou não, se eu podia fazer um barracão, se eu podia investir na minha propriedade. Então, quando a gente fala em título, as pessoas só veem um pedaço de papel, mas título é muito além disso. Então, esse trabalho de regularização fundiária que São Paulo está fazendo, que é o maior da história, dá orgulho, gente. Convido vocês a participarem de uma entrega de títulos com a gente. Ô, Guilherme, e o MST tá nervoso com o governo federal, né? Que é a cabeça do ministro do Desenvolvimento Agrário. O que é? O que tá pegando? É grana? Eles querem novas áreas para implementar novos assentamentos. Só que isso é uma verdadeira besteira. Como eu falei, esses 92 milhões de hectares, pensa quanto o governo não gastou para desapropriar esse monte de terra. Foram bilhões de reais. E antigamente você desapropriava uma propriedade levando em conta, falando que ela era improdutiva. Aí você olhava o GUT e o IGE, que é o grau de utilização da terra. Se você pegar esses assentamentos a nível Brasil hoje, e eu falo aqui por São Paulo, hein, que é o estado mais envolvido do país, e comparar a produtividade dessa terra hoje com os assentamentos quando era de um privado, hoje vai estar muito menor. O governo gastou bilhões e ainda paga bilhões em precatório. Porque quando você desapropria uma propriedade, você paga um valor por hectare, o privado não concorda. Ele falou: opa, minha terra vale mais que isso, vamos para a justiça. No governo Bolsonaro era quase 10 bi por ano de precatório disso, de terras desapropriadas. Então os movimentos sociais estão pressionando muito agora, movimento social que de social não tem nada, pressionando o governo federal para novas desapropriações. E o governo federal não está colocando recurso nisso. Por isso estão pedindo a cabeça do ministro. É isso aí. Que coisa, hein? Breakzinho, Delari. Então, vou fazer um break agora. No pique. Para nossa rede Jovem Pan. A gente continua o papo aqui com o Guilherme Piai. Aqui no Instagram é Guilherme Piai. P-I-A-I. Para você seguir no Instagram. Olha aí, ó.
Olha lá. Bonitão, hein? Tá bonitão na foto, hein, Guilherme? Tá com cara de candidato. Tá com cara. Vamos fazer o break rapidinho. Vai lá, Reginaldo. O que mais? Perguntas? Sentindo cheiro de candidato. Tá sentindo, aliás, professor? Ó, eu tô sentindo aí que você tá sendo treinado. Você tá sendo treinado, tô sentindo ali um odor de bolsonarismo ali do seu lado, saindo do seu sovaco. Eu quero te perguntar o seguinte. Por que a direita, o agronegócio virou um negócio da direita? Por que agora o esquerdista é contra o agro? Eu quero saber, porque isso é uma falácia, eu já desmenti várias vezes. Agora eu quero saber de você. Não, o agronegócio, ele é da direita, da esquerda, do centro, é a mola propulsora da economia. Aqui, o agro acaba se identificando mais com o governo de direita pela palavra que eu usei, segurança jurídica. Sim. Quando você vê esse governo de esquerda discutindo o marco temporal, que isso já foi consolidado, voltando a temas tão relevantes para nós, que a gente achava que já estava resolvido, a gente fica triste, sabe? De ver, e isso, por exemplo, no governo Bolsonaro, queimou em torno de 3 milhões de hectares num ano. Agora, no governo dos defensores do meio ambiente, da ministra Marina Silva, queimou 7 milhões de hectares. Eita. Me fala uma ação efetiva do governo federal contra o combate aos incêndios. É só narrativa, gente. Eles não têm nada para apresentar de entrega de resultados. É narrativa em cima de narrativa. Então, como a gente se identifica mais por um governo de direita que defende a propriedade privada, que valoriza a segurança jurídica, que nos facilita o acesso ao crédito, ao seguro rural, é isso que a gente precisa para continuar trabalhando e levando esse país nas costas. Se você olhar a balança comercial brasileira hoje, o grande responsável é o agronegócio. Então, tratar com dignidade a mulher e o homem do campo tem que ser o mínimo que um político que senta numa cadeira faça. Falei pro querer. Guilherme, o agro tem uma reclamação, eu já ouvi 2 reclamações. Primeiro assim, em todos os países do mundo podem usar determinados produtos, fertilizantes, defensivos, não sei qual que é o nome, e aqui não deixam. E já ouvi o contrário também. Aqui deixam usar produtos que nenhum outro deixa. O que ocorre assim? Porque quando alguém fala isso, parece que a gente ou está muito atrasado ou que eu estou pondo veneno na minha casa. E não tem uma explicação, porque a não ser quem é técnico, não dá para falar. O cara falar o nome científico, eu não tenho a menor ideia. E aí? Uma coisa que eu queria deixar muito claro é assim: vocês acham que produtor gosta de ficar aplicando defensivo? É caro pra caramba, diminui a produtividade dele, ele usa porque ele precisa usar para colher. Se não vem a cigarrinha, vem o bicudo, vem o percevejo, acaba com a plantação. Isso é questão de segurança alimentar. Fuzil. Então, para nós que somos produtores rurais, a gente usa porque a gente precisa. Mas usa de maneira regulamentada, a Anvisa faz esse trabalho. O do governo federal deu uma declaração que o Brasil é o país que mais usa no mundo, é mentira. Tá vendo? Não tem dados. Quando você pega o número de toneladas que a gente produz de grãos aqui no nosso clima tropical, a gente tem 3 safras por ano. Clima temperado é uma. Quando a gente pega o volume total produzido pelo Brasil, a gente de longe não é o país que mais usa. E a gente usa porque precisa, mas o trabalho da Anvisa nesse sentido é bem realizado. Algumas fórmulas aprovadas aqui não são aprovadas lá fora, outras fórmulas aprovadas lá fora não são aprovadas aqui, mas isso é um trabalho técnico e científico que eu não consigo argumentar o porquê disso. Mas deixando muito claro, existem muitas fake news em relação ao agro no quesito defensivos agrícolas. E a gente usa porque precisa para colher e não é vantajoso, é caro pra caramba, às vezes atrapalha na produtividade e o Brasil de longe não é esse terrorista que o governo federal tenta pregar nas nossas costas. Mas isso é próprio a gente mesmo que fica nessa, porque, por exemplo, veja como é que é o negócio da conversinha. Vamos lá, narrativa. Quando a gente vai falar do MST, mesmo aqui, Sim. a gente fala em movimentos sociais. O MST, movimentos sociais, isso fica na nossa cabeça. Os velhos na Paulista eram as milícias fascistas. Sim. Terrorista. Temos que estabelecer a verdade. Ameaça a democracia. Que são mesmo. São os militantes fascistas. E os movimentos sociais são queridos. São queridos. Queridões do campo. E a gente acaba trazendo a turma da e usam muitas vezes armas para invadir. E tá na nossa cabeça. É isso aí. Mas vai moldando o imaginário. Você vai moldando. Aqui a gente falou isso. Sim. Em 2017 é incrível o Congresso. Isso. É incrível esse negócio aí do... Exatamente. A gente pega... Quantos prédios públicos o Bolo já invadiu? Olha, nós temos que restabelecer a verdade. Por que ele não está preso? Não são invasões, são ocupações. Nós temos que restabelecer a verdade.
É isso E aí aí. você pega senhorinha, pai de família, autista, idoso e tá lá, em condições subhumanas. É isso aí. Mas quando você fala de movimento social, quem é rico, quem é próspero, é o líder do movimento. Você vai lá, casinha com churrasqueira, piscina, ele cobra mensalidade dos acampados, prometendo que ele vai entregar um lote de terra, iludindo essas pessoas, e são realmente massa de manobra. Por isso que o PT é contra a entrega de títulos. Ele não quer dar independência para essa pessoa. Não quer que ele vire um produtor rural. Não quer que ele vá quebrar no o banco. laço. Exatamente. Mas é o mesmo modus operandi com o Brasil inteiro, não só com essa turma de MST, né? Porque não quer que a pessoa prospere, não quer que tenha um bom estudo. Isso aí é o modus operandi da esquerda, a gente conhece muito bem. Meu Deus, eu encerro minha participação aqui. Falei tudo. Olha lá. O cordão tá impossível. A direita gorda. É que eu tô vendendo fertilizante. Sim. Entre em contato Ele comigo. faz em casa. Isso. Ô, Guilherme, você acha Bem. que o MST é um... Oi. Manda lá. Você acha que o MST é um negócio ideológico? Quer dizer, no final das contas, toda essa embalagem, estamos lutando pela reforma agrária, no final das contas, para ganhar grana? Eu vejo que tem interesse político, claro, essa massa de manobra que a gente falou, e também interesse financeiro, sim, nesses movimentos de baderneiros. Vamos usar o termo certo agora. Secretário, números. A gente se destaca em soja, salvo engano, é o maior produtor do mundo. Café, maior produtor do mundo. Aí eu acho que milho e algodão a gente também se sabe. Quais são as commodities que o Brasil é top 1? Carne. Bovina? Bovina. Foi o proteína animal. Foi o item que mais foi relevante agora na balança comercial. Soja, açúcar, produtos florestais também, laranja. O greening dizimou a laranja na Flórida, que é uma doença violenta. O que são produtos florestais? Desculpa, amigo. Itens relacionados a seringueira, reflorestamento. Então, o Brasil hoje é uma potência em vários produtos dentro do agro. São Paulo, a gente é muito forte no setor sucroenergético. E São Paulo está muito bem posicionada na balança comercial brasileira. A gente exportou quase 20% do agro brasileiro agora em janeiro, muito mais que o Mato Grosso. Mato Grosso tem mais de 90 milhões de hectares, São Paulo tem aproximadamente 20 milhões de hectares. Então aqui a gente está trabalhando com um programa de recuperação de pastagem degradada, junto com a rede LPF, com crédito, com seguro, com regularização fundiária, segurança jurídica, CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. São Paulo já validou mais de 100 mil CARs, é mais que o Brasil inteiro junto. E o CAR é o raio-x da propriedade, da parte ambiental e florestal. Então, para a gente vencer todas essas imposições e narrativas internacionais, você ter o CAR validado é muito importante. E agora a gente vai bater 200 mil esse ano, é 50% das propriedades de São Paulo, e a gente está com a meta audaciosa de validar 100% até 2026. Aí vai ser o primeiro estado... Mas é duro, né? É duro, difícil. É duro ganhar lá fora, porque lá fora, o que eles querem? Eles querem que a gente tenha aquela Amazônia, aquele índio. Sim. O índio, aquela coisa. Foto bonita. Foto bonita. Não pode ser um índio moderno. Ou aquela foto do Sebastião Salgado. Isso. sabe? Sim, Sebastião preto e branco. Aí ele vai Triste. lá, aí ele sai do Plaza Athénée, em Paris. Né? Ele sai, hoje a minha exposição, o Brasil. Retratou. Retratando o Brasil. Brasil Verdade. O Brasil Verdade é esse. Para o mundo, é esse. Então, eles querem que ele não tá, ele nunca pisou lá no Amazonas. Ele nunca pisou lá. Aqueles caras se ferram lá, aqueles ribeirinhos, aquelas casas. Comunidades Tem ribeirinhas. nada lá, não tem nada. Por isso que o cara corta a árvore lá, porque vale... Não, alimento vai de barco. Então, aí demora. aí o que não dá acontece? pra- Eles têm essa visão. E quem planta aqui é o... Sabe, é o... E a gente fica triste, eu fui para a FAO, É uma feira triste isso aí. internacional. É triste. E quando você vê cientistas brasileiros criticando o próprio país, sabe, jogando contra a gente. E essas narrativas que eles criam acabam se repetindo muitas vezes e se a gente não combater da maneira correta, tornam-se verdade. É isso aí. Você vê, o cloreto de potássio que a gente usa para fazer fertilizante, tudo mais, bioinsumo, a gente importa do Canadá. E é extraído em reservas indígenas deles de lá. E a gente tem isso de sobra aqui. Imagina a pegada de carbono desse produto que chega aqui pela distância. Por que a gente não permite a exploração aqui? Mas isso é um negócio que ninguém resolveu, o crédito de carbono. Porque falaram em determinado momento, o Brasil produz tanto, vai ter um mercado internacional, e aí, por produzir, a gente ganharia muitos bilhões. Só que a legislação meio que parou. Então, esses créditos de carbono que o Brasil tem,
não acabam virando nada. Já vi vários governantes e várias empresas tentando isso. Por que não anda e se tem o que fazer? Porque é muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro, mas está meio nebuloso ainda. Foi aprovado a lei, o agro ficou de fora. As certificadoras internacionais, algumas tiveram denúncias de esquemas, de escândalos, então perdeu um pouco de credibilidade. Mas a gente consegue sim, por exemplo, o setor sucroenergético fez o protocolo etanol mais verde aqui em São Paulo. Colheita da cana hoje aqui, ela é 100% mecanizada. Tem essa que põe fogo para colher cana. Mentira. Só perde com isso. Depois de uns dias não consegue mais tirar o açúcar, vai caindo a produtividade. Então, essa é uma verdadeira mentira contra o setor sucroenergético. Eles criaram uma plataforma, fizeram uma certificação digital e hoje eles conseguem receber e monetizar muito bem isso. É que tem que ser organizado, planejado, tem que ter uma certificadora com credibilidade internacional e métricas ao nosso clima. Aqui, o clima tropical, nossa planta fica muito mais exposta à luz, faz muito mais fotossíntese, estoca muito mais gás carbônico do que num clima temperado. E a gente tem 2 vezes mais gás carbônico no solo do que na atmosfera. Por isso que esse programa de recuperação de pastagem degradada que a gente faz, ele é fantástico. Porque além de você distribuir renda e pegar um baita patrimônio que estava ali ocioso, você está mitigando efeitos das mudanças climáticas. Mas ainda assim, é um tema que tem que evoluir muito para o Brasil realmente conseguir monetizar e o produtor receber dividendos por isso. Ô Guilherme, e aquelas queimadas lá, chegou alguma... o que foi aquilo? Fogo foi colocado mesmo? Né? A foi conclusão, ano passado aquilo? Foi ano passado. Mas final Vocês lembram das queimadas? Sim. Teve a seca. Teve alguns incêndios que foram criminosos, inclusive vários vídeos circularam na internet, onde você vê realmente um ato humano causando isso, que é triste porque rebentou com milhares de hectares. Só aqui em São Paulo foram 500 mil hectares, 250 mil no setor da cana, mas também existem alguns incêndios que foram acidentais, que não foi criminoso. A polícia está verificando, já teve várias denúncias, muitas pessoas presas, e agora, aqui em São Paulo, o que a gente fez? A gente trabalhou de forma eficaz e ágil, criamos um comitê de combate aos incêndios, trabalhamos em parceria com a iniciativa privada, fizemos o DOI, que é a Declaração de Ocorrência de Incêndio, para dar segurança jurídica para o produtor, demos crédito com juros zero para o produtor que teve sua propriedade queimada, o governador fez uma ata para alocar aeronave, helicóptero para combater. Então aqui a gente não procurou culpado, a gente agiu e resolveu, diferente do que foi feito no governo federal, que procurou culpado, jogou nas costas do produtor e não teve ação efetiva nenhuma. Guilherme, quero agradecer sua participação aqui no Pânico. Pô, foi muito legal. Você manja bem. Sim, ele é da área, pô. É do riscado. Olha quem tá aqui, ó. O pianista. O pianista. O pianista não, agora brutalista. Agora ele é o brutalista. Agora é o brutalista. Ele tá no Oscar agora. Ele ganhou o prêmio. E aí? E aí, meu? Como é que você tá? Microfone. Aqui é o melhor secretário de Agricultura que nós temos no país hoje, que é o Guilherme Piai. Manja muito. E dizer que o agro são as pessoas que trabalham, produzem, que acordam cedo, que valorizam a família e que movem o Brasil. Então, Piai, olha, parabéns, isso é um orgulho pra nós. Boa, Rosinha. Ô, Guilherme, você é produtor, né? Sou produtor rural. Você é de onde? Presidente Prudente. Prudente. Pontal do Paranapanema. Um abraço aos prudentinos, a todo Pontal. Gente boa, né? Prudente é um lugar legal. Lugar bom. Vou falar. Muito orgulho estar aqui, né? Eu sou fã de vocês. Nunca imaginei que o menino do Pontal estaria aqui hoje. Estou emocionado. A gente é pequeno demais. Quem é grande na nossa vida é Deus. Imagina, você manja muito. Agradeço essa oportunidade e eu vou ser um defensor incansável do agronegócio, da mulher e do homem do campo. E eu acho legal os gabinetes, assim, que nem o Bolsonaro, ele fez isso, ele colocou pessoas técnicas do ramo. Que é do riscado. Pessoa do riscado. É muito legal você ter isso, porque normalmente sempre foi político, né? Esse negócio, colocava o cara político e tal. Acho legal isso quando o cara é técnico, né? Que a gente pode trocar uma ideia mesmo e entender. Sou produtor, sou pecuarista e tenho muito orgulho disso. Valeu, Guilherme. Tá aí nas redes sociais para você seguir o Guilherme. Coloque aí, por favor, o @ dele. E a gente quer agradecer a sua participação. Obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui, gente. Guilherme Piai aqui conversou com a gente.